Irmãos, presta atenção só nessa mensagem, a qual Deus vai usar mais uma vez a nossa irmã Juliana Veras. Irmão, essa mensagem me fez refletir. É a realidade. Quantas vezes nós queremos oferecer a Deus a nossa adoração de qualquer maneira, a nossa leitura da Bíblia de qualquer maneira, servir a Deus de qualquer maneira. Irmãos, e a Bíblia é bem clara a dizer que Deus vela pela palavra dele se cumprir. Então tudo que está na palavra de Gênesis e Apocalipse, Deus zela para que tudo isso se cumpra conforme a tua vontade. Então não adianta nós criar meios para querer chamar a atenção de Deus. Simplesmente ouvir a voz de Deus e obedecer. Siga esse vídeo e que Deus abençoe em nome de Jesus e seja edificado por esta palavra. Amém? Você já viu alguém tentar adorar a Deus, mas do jeito errado? Juízes 17 é exatamente sobre isso. Uma história com uma sequência catastrófica de erros seguidos de aprovação espiritual. A Bíblia conta a história de um homem chamado Mica, que morava na região montanhosa de Efraim. Ele havia roubado da própria mãe 1.100 moedas de prata. Quando devolveu, a mãe disse: "Eu consagro esse dinheiro ao Senhor." Mas, em vez de oferecer a Deus da forma correta, ela decidiu derreter toda aquela prata e transformar parte dela em imagens religiosas. Uma imagem de escultura para sua própria adoração. Mandou fazer também um éfode, um tipo de estola sacerdotal, um colete que os sacerdotes usavam, mas aqui foi feito como um amuleto. E também terafins, pequenos objetos usados como se fossem protetores espirituais ou guias. Mica pegou tudo isso e montou em sua própria casa um templo particular, como se fosse a sua própria igreja. Colocou primeiro o próprio filho como sacerdote, algo totalmente fora de contexto, pois o sacerdócio não era uma escolha familiar ou particular. Deus já havia estabelecido que os sacerdotes deveriam vir da tribo de Levi, descendentes de Arão. Colocar o filho ali era usurpar uma função sagrada, criando ministério sem chamado. Depois disso, apareceu na história um levita pobre, sem casa, sem rumo. E Mica pensou: se eu tiver um levita comigo agora, Deus vai me abençoar. Então, o contratou, lhe pagou um salário, lhe deu roupa e comida. E o texto termina com uma frase que explica toda essa bagunça. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Essa história é tão atual quanto ao tempo em que foi escrita. Vivemos em uma geração que, mesmo com acesso à palavra, a orientação dada diretamente pelo Espírito Santo e com homens separados para o ministério pastoral, vemos muitos micas por aí, estabelecendo a sua própria maneira de agir e de adorar sem nenhum temor a Deus. Quantas vezes dizemos: estou fazendo para Deus, mas no fundo é só para o nosso próprio conforto, do nosso jeito. Quantas vezes usamos a Bíblia ou até líderes religiosos apenas para validar aquilo que já decidimos no nosso coração, mesmo quando vai contra a vontade de Deus e a sua palavra. Montamos um altar sem compromisso real. Dizemos: não preciso congregar, eu adoro a Deus em casa mesmo do meu jeito, ouço louvores, assisto culto online, fazendo para nós mesmos um templo particular sem a ordem de Deus, sem congregarmos, sem participarmos do corpo de Cristo. Fazemos